preservação do planeta começa no conhecimento. E é no ambiente da universidade que perguntas urgentes ganham método, dados e, o mais importante, buscam respostas. Pesquisas acadêmicas revelam impactos invisíveis, antecipam riscos e apontam caminhos para um futuro mais sustentável. Em um planeta que já está no limite, o saber científico é uma ferramenta poderosa. A TV Unip apresenta uma série de reportagens sobre estudos que ultrapassam os muros da universidade e ajudam a compreender e transformar o mundo em que vivemos. O programa que você confere agora fala sobre os perigos e os impactos dos microplásticos. Eles estão por toda parte, no mar, nos rios, no ar que respiramos. Estão nos alimentos que ingerimos todos os dias e, sem a gente perceber, eles estão dentro do nosso organismo. Os microplásticos são um perigo invisível, como explica o professor da Universidade Paulista, a Unip, Tiago Bert Kirsten, que desde 2020 coordena pesquisas sobre esse assunto. O microplástico é uma partícula plástica de tamanho igual ou inferior a 5 milímetros, podendo chegar a escalas nanométricas em micrômetros, por exemplo, e que, por ser de tamanho tão diminuto, ele consegue alcançar basicamente todos os ambientes do planeta Terra. Já existem vários estudos há muitos anos alertando para a contaminação plástica, em primeiro lugar, no ambiente marinho. Então tem estudo, por exemplo, da década de 1930, que já mostrava plástico em focas, na nadadeira da foca, no pescoço da foca, etc. Passando alguns anos, em 1969, já foi encontrado no estômago de albatrozes, que são animais marinhos, aves marinhas, partículas microplásticas. Então ali já estava demonstrado que o animal ingeria esse microplástico e aí poderia desencadear muitos problemas. Apesar do termo microplástico ser um termo relativamente recente na ciência. Somente em 2004 que foi cunhado o termo microplástico. Até então não se usava essa designação, embora os estudos, como eu falei, já são de várias décadas atrás. Mas para falar do microplástico, é preciso entender por que existe tanto plástico no planeta. Bom, não foi por acaso que esse material dominou o mundo. Ele apareceu como uma solução. No final do século XIX, quando a indústria enfrentava escassez de matérias-primas, os cientistas começaram a desenvolver os primeiros protótipos à base de celulose. Mas foi em 1907 que o químico belga-americano Leo Beckeland criou a baquelite, considerada o primeiro plástico totalmente sintético. Um produto que podia ser fabricado em escala industrial e, o melhor, em qualquer formato. Um material para milhares de usos. Resistente, barato e versátil, ele revolucionou a indústria e substituiu o vidro, o metal, a madeira e até o tecido. Virou símbolo de modernidade e o século XX se tornou o século do plástico. De produto revolucionário a um dos maiores problemas ambientais do planeta. O material criado para ser resistente e durar décadas passou a ser usado como descartável. Embalagens, sacolinhas plásticas, garrafas PET dominaram o mercado com a produção em larga escala e o descarte rápido. Tudo que era conveniente virou sinônimo de qualidade de vida. Durante décadas, esses produtos foram para o lixo, sem qualquer tipo de tratamento, e se acumularam em aterros, rios e até nos oceanos.
um problema que o planeta não consegue mais absorver. Hoje existe um problema concreto detectado de contaminação por lixo plástico em ambientes naturais. Já existem dados de problemas econômicos, na natureza e para a saúde humana. Existem dados alarmantes que apontam que, por exemplo, cerca de 400 milhões de toneladas são produzidas de plástico no mundo por ano. Só no Brasil, nós produzimos cerca de 11 milhões de toneladas de plástico todo ano, o que nos dá um infeliz título de quarto maior produtor de lixo plástico. No meio ambiente, o plástico não desaparece. Ele se fragmenta e aí é que surgem os microplásticos. O microplástico ele pode ser disponibilizado na natureza basicamente de duas maneiras, a maneira primária ou secundária. A maneira primária é quando a indústria já produz aquela partícula plástica no tamanho de microplástico. Então, dentro de cosméticos, de esfoliantes, dentro de tubos de pasta de dente e dentro de outras questões como tinta para pintar casa. Então, ele já é produzido em microplástico e quando nós usamos esses produtos, ele dispersa no ambiente, já no tamanho microplástico, já pronto para nos infectar, entre aspas. A origem secundária é quando ele é produzido como um plástico grande, e até, por exemplo, na indústria têxtil. Então existem aquelas roupas produzidas de material sintético, poliéster, nylon, que eles têm uma produção plástica que acaba, quando não é descartado de maneira correta, ele vai para a natureza e contamina todos nós. E também sacolas plásticas, qualquer utensílio plástico, ele não descartado de maneira correta, ao longo dos anos ele vai sofrendo degradações, existem outros fenômenos que auxiliam, o calor, o sol, por exemplo, acelera muito a transformação de uma partícula plástica grande numa partícula microplástica. Isso, então, com o tempo, a tendência é, infelizmente, só piorar. No ambiente marinho, os microplásticos são ingeridos por peixes, moluscos e crustáceos, que entram na cadeia alimentar de outros animais, incluindo o ser humano. Existem várias evidências científicas alarmantes que o microplástico está presente praticamente em todo o corpo humano. Então, a primeira via de contaminação, que é a via por ingestão, então existem estudos científicos demonstrando contaminação dentro do trato gastrointestinal do ser humano e mesmo nas fezes. Outro dado que me deixa até aterrorizado, no sangue, ou seja, para estar dentro do sistema circulatório, dentro do sangue, a partícula tem que ser muito pequena. São vários órgãos que são afetados por diferentes vias de contaminação e cada um deles pode acarretar em problemas de saúde diferentes, no sistema reprodutivo, no sistema respiratório, no sistema circulatório e assim por diante. Mas quais as consequências para a nossa saúde? O professor alerta que o impacto dessas partículas microscópicas no corpo humano é preocupante. Os vários distúrbios comportamentais que nós temos hoje podem estar sendo acelerados ou desencadeados pela contaminação plástica. Por exemplo, ansiedade, transtornos de ansiedade. Problemas neurológicos de Parkinson, Alzheimer também podem estar sendo desencadeados ou acelerados pela contaminação plástica. Problemas cardiológicos, já existem evidências de problemas de infarto, AVC, que também estão sendo potencializados pela deposição de partículas microplásticas nas nossas artérias, por exemplo. São poucos anos de estudos, por isso que a ciência ainda está caminhando e entendendo agora o que ela causa no ambiente e o que ela causa nos organismos. Na nossa pós-graduação, nós temos pesquisas já há pelo menos 5 anos sendo conduzidas, onde nós trazemos esse contexto ambiental, da contaminação ambiental, para dentro do laboratório, onde nós podemos controlar as variáveis e aí poder entender de maneira mais eficiente e mais conclusiva o que especificamente a partícula microplástica causa nos nossos organismos. Neste laboratório de psiconeuroimunologia da Unip, a equipe do professor atua em uma das frentes de pesquisa usando o peixe paulistinha, também chamado de zebrafish. Nos aquários experimentais, eles são expostos ao microplástico, depois alimentados com ração
e avaliados diariamente. O zebrafish ele tem 70% de material genético idêntico ao nosso. Então, embora ele seja um peixe pequenininho, ele é nosso parente próximo. Então, uma doença, um distúrbio que nós encontremos naquele animal, ele pode ser extrapolado para o ser humano. Alex Fernandes é doutor em patologia ambiental e experimental pela Unip e estuda os efeitos da exposição do microplástico nos peixes em condições controladas. O objetivo é entender a ligação dessas partículas a problemas como inflamações e desequilíbrios hormonais, além de outras consequências a longo prazo, que a ciência ainda busca respostas. Em relação aos microplásticos, trabalhamos com 2 microplásticos, que é o polietileno e o polipropileno. São microplásticos utilizados na nossa cozinha, por exemplo, aquele filme que embalamos o alimento é um dos plásticos que a gente trabalhou, e outro plástico é aquele que consome produtos de cosméticos, produtos de beleza, esmalte e outras embalagens. Então, trabalhando com esses 2. O que me intriga, o que nós pesquisamos ali? No peixe causa ansiedade, alteração de comportamento e o mais importante, problemas neurológicos. Ele causa uma neuroinflamação, que isso pode ser o precursor de doenças mais importantes, como o Parkinson, Alzheimer, às vezes doenças degenerativas. Então, às vezes, acaba explicando por que tem tanto problema na nossa população. Será que o microplástico não está aí já fazendo o seu serviço no nosso organismo? Provavelmente sim, né? Alex, então muito da minha ansiedade pode ser por consumo de microplástico? Não tem como a gente afirmar, mas pode ser realmente uma resposta. Nós consumimos muito microplástico. A gente tem muito microplástico no organismo. Já tem estudos, pelo menos no meu mestrado, nas pesquisas que fizemos, microplástico no coração das pessoas, microplástico no cérebro, no testículo, causando infertilidade no homem. Então é um problema muito sério. Outro perigo apontado pelo pesquisador é que as partículas também podem atrair ou absorver metais pesados, pesticidas e outras substâncias tóxicas tão prejudiciais ao nosso organismo. É que o microplástico ele também se adere a outros poluentes. Então, metais pesados, que também é um grande problema. Por exemplo? Por exemplo, cobre, ferro, chumbo, outros contaminantes. Então, o microplástico, além dele, já traz junto outros poluentes, E o aumento da poluição por plásticos não afeta apenas os oceanos e os rios. Os resíduos fragmentados chegam também ao solo, ao ar e aos ecossistemas terrestres e contaminam organismos importantes para a biodiversidade e para a produção de alimentos, como o das abelhas. Esse pequeno inseto, essencial para a polinização agrícola, é objeto de estudo de outra frente de pesquisa coordenada pelo professor Tiago. E o estudo com a abelha já é para sair do ambiente aquático e mostrar que o microplástico, infelizmente, ele está disperso em todos os lugares, inclusive no ar. E essa abelha viajando, ela acaba sendo contaminada no ambiente. Inclusive, nós temos dados do nosso grupo de pesquisa mostrando que a contaminação existe até em ambientes rurais, que teoricamente seriam livres ou pouco expostos ao plástico. E mesmo nesse ambiente rural, existe a contaminação da abelha com o microplástico através da dispersão no ar. E isso também vai causar um ambiente, num primeiro momento, na natureza. A abelha ela é super importante por polinizar diferentes espécies alimentícias e não alimentícias. Então isso é só o início de uma cascata de danos que a abelha vai causar e vai ramificar isso para toda a natureza, inclusive para o ser humano. A pesquisadora Carla Rodrigues conduziu uma série de experimentos que comprovaram a presença de microplásticos e microfibras em abelhas e colmeias. Os tipos mais encontrados foram a poliamida e o PET de garrafa, E a poliamida é o nylon, que é de roupa sintética e tal, que solta muita fibra. E aí agora no doutorado a ideia é ver o que esses plásticos causam de fato nas abelhas. Entender o que o plástico pode estar causando, porque tem alguns trabalhos já falando de alteração na microbiota, então a microbiota auxilia na transformação do néctar em mel, então vai interferir também no nosso consumo. Algumas alterações podem levar a alterações no comportamento dela, que vai alterar o forrageamento, que ela ir pegar pólen, pegar néctar, então vai alterar a colônia também, e aí
causando um desequilíbrio. Dentro das colônias, os microplásticos contaminam o pólen armazenado e há indícios de partículas também em alimentos como o mel. Mel puro, puríssimo, não tem mais, assim, com relação a contaminantes, porque realmente já tem relatos de microplástico no mel, então é preocupante. Um dado que chamou a atenção da pesquisadora foi a presença maior de microplásticos detectada nos apiários das zonas rurais. A gente olhou as 3 áreas, que aí a urbana, que é onde tem grande fluxo de contaminantes, a periurbana, que é um meio termo entre a urbana e a rural, que teoricamente teria menos contaminantes por ser mais preservada a partir de vegetação. E aí esperava-se que tivesse mais na urbana, né, por conta da contaminação, mas não tem, porque na realidade o microplástico ele é produzido nas áreas urbanas, tem uma trajetória até ele se depositar, então ele não vai se depositar onde ele é produzido. Então por isso ele vai com a massa de ar, com animais e outros meios se deslocando para áreas mais afastadas. O impacto vai muito além da simples contaminação. No caso das abelhas, o microplástico pode alterar a imunidade e a capacidade desses pequenos insetos de resistir a doenças e toxinas. Pequenos, mas essenciais para a vida no planeta. A longo prazo, sem a polinização, as consequências podem ser irreversíveis, pondo em risco ecossistemas, a agricultura e a segurança alimentar. Porque as abelhas são responsáveis por um importante serviço ecossistêmico, que é a polinização. Então, aproximadamente 66% das espécies vegetais que a gente usa na nossa alimentação são polinizados exclusivamente por abelhas. E aí, fora essas espécies alimentares, elas são responsáveis por polinizar várias espécies nativas. E isso, se não tiver as abelhas, vai acabar acarretando um desequilíbrio ecológico. Então, essa é a importância das abelhinhas. Consumo desenfreado, produção em larga escala, descarte rápido. O perigo dos microplásticos escancara um modelo de consumo que já não é mais viável, porque nem tudo que é jogado fora desaparece. Aliás, é justamente o contrário. De alguma forma, o lixo que produzimos circula pelo planeta e retorna agora dentro do nosso próprio corpo. Reduzir esse impacto exige mudanças. Primeiro, você evitar o uso de plástico de uso individual, único. Então, o copinho plástico, a gente substituir por canecas, por exemplo, de outro material. A sacola do supermercado, substituir pela sacola retornável. Na nossa casa, evitar o armazenamento de alimentos em potes plásticos, porque além dele naturalmente já ao longo dos anos dispersar e se desprender e entrar na nossa comida e nós ingerirmos, por exemplo, aquele ato que todo mundo faz ou costuma fazer, que é esquentar o alimento no micro-ondas, ele acelera muito a dispersão e o desprendimento da partícula plástica para o alimento e, consequentemente, para nós. Evitar consumir alimentos ultraprocessados, porque além de eles serem sabidamente menos saudáveis para nós, eles têm muito mais conteúdo plástico nas suas embalagens. E por fim, eu gosto de destacar uma etapa importantíssima, que é como nós nos livramos desse lixo. Então é fundamental que cada um faça a separação e a destinação correta desse lixo para os ambientes que vão reciclar esse lixo. Porque infelizmente a gente sabe que país como o Brasil infelizmente ainda tem uma separação de material reciclado muito pequena, e que esse lixo acaba, infelizmente, em grande parte dos casos, indo parar em aterro sanitário, e lá no aterro sanitário acaba contaminando o lençol freático, e é dessa maneira que ela contamina o ecossistema inteiro. Ela vai parar no rio, ela vai parar no mar, ela vai parar no ar, e contamina todos os animais e nos contamina também. Essas seriam, então, algumas das medidas individuais. E, lógico, as medidas governamentais é estimular e melhorar a coleta seletiva e investir em pesquisa, porque através da pesquisa nós conseguimos entender o efeito do plástico e como minimizar o dano, então, não só no ser humano, como na natureza, no ambiente. E por isso a importância da nossa parte, que é fazer a ciência e mostrar isso para a sociedade.
O microplástico pode ser invisível, mas enxergá-lo como um problema real é o primeiro passo para combater suas consequências.